Casos e histórias de pessoas que viajam pelo espaço-tempo mexem com nossos corações e nos fazem acreditar que esses casos possam muito bem ter acontecido de verdade. Olá, bem-vindos a esse canal. O tema de hoje vai tratar de diversos acontecimentos misteriosos que rodam pela internet. Hoje vamos falar sobre viagens no tempo. Vamos lá! O objeto do futuro. A cidade da Noruega, chamada Otta, esperou por esse momento por exatos 100 anos. Em 1912, o prefeito da época, chamado Jon Nygaard, selou um envelope com suas próprias mãos, deixando instruções precisas de que fosse aberto somente em 2012. Esse envelope foi enviado para o correio da capital norueguesa e ficou guardado durante quase 80 anos. Nos 20 anos seguintes, ele esteve exposto no museu da região de Gudbrandsdalen como um objeto histórico local. Apesar da grande curiosidade que as pessoas tinham pelo envelope e também de 2 guerras mundiais, ele foi preservado sem passar para as mãos de ninguém. O fato de que o envelope era leve e podia ser dobrado também ajudou para sua preservação. Isso porque ficava claro que o envelope não continha nenhum objeto de valor como dinheiro, ouro ou diamantes. Rodeado de uma grande multidão e de muitas câmeras, o envelope foi aberto num ambiente solene. Mas o que saiu lá de dentro deixou as pessoas que assistiam e os responsáveis pelo evento envergonhados. Havia apenas documentos administrativos da prefeitura e, ao invés de um envelope destinado para o futuro, estava mais para um envelope destinado à lata de lixo. Entre esses documentos havia cartas oficiais, relatórios de contabilidade, jornais, listas de imigrantes e até uma bandeira da Noruega. Entre o conteúdo do envelope, o que deixou as pessoas completamente desapontadas foi um jornal datado do ano de 1914. Ou seja, o prefeito Nygaard abriu o envelope 2 anos depois e colocou esse jornal lá dentro, nos fazendo acreditar que, na verdade, ele queria fazer todos de bobos. O evento foi finalizado rapidamente e as pessoas voltaram para suas casas totalmente decepcionadas. Porém, a história do envelope de Nygaard não terminou aí. Os especialistas começaram a fazer análises do envelope e de seu conteúdo. Primeiramente, pesquisaram o envelope em si e o estado de seu selo. Concluíram então que, após ser selado, o envelope nunca tinha sido aberto. Até mesmo a cera de lacre estava em perfeito estado e sem nenhum arranhão. O prefeito Nygaard não tinha permissão para entrar no depósito do Correio Central de Otta, e não era possível entrar pelos fundos para pegar o envelope secretamente. A possibilidade de que outra pessoa pudesse ter trocado os envelopes também foi descartada. As letras contidas no envelope eram sem dúvida escritas pelo próprio prefeito, e não havia erros na data do carimbo postal. Os jornais da Noruega e da Suécia noticiaram sobre o envelope de Nygaard no ano de 1912. Mas então, de onde vieram aqueles jornais datados de 1914? Os papéis contidos dentro do envelope não nos dão essa resposta. As investigações entraram num impasse, e os amantes do desconhecido afirmam que é impossível explicar esse acontecimento sem a existência de uma viagem no tempo. Eu vim de 2036. O nome de Jon Teitur ficou famoso quando apareceu pela primeira vez na internet em 2 de novembro de 2000, em fóruns de amantes de viagens no tempo e teóricos do assunto. Usando o pseudônimo de Time Traveler Zero, ele fez diversas postagens e logo desapareceu. Segundo Jon, ele estava voltando para o ano 2036, após visitar seus parentes, quando resolveu fazer uma parada no ano 2000. Teitur dizia que era um soldado do exército americano e participava de um projeto militar relacionado à viagem no tempo. Ele dizia que havia sido mandado para 1975 para conseguir um computador IBM 5100. Essa máquina possuía suporte para a linguagem de programação BASIC, e aparentemente, no futuro, isso era necessário para decifrar códigos de computador. Em suas postagens, Teitur frequentemente usava termos físicos sobre a viagem no tempo, respondia perguntas e também relatou diversos acontecimentos importantes da sua vida no futuro.
Segundo ele, uma guerra civil aconteceu nos Estados Unidos no ano de 2004, tornando-se a causa para o início de uma guerra nuclear mundial. Então, no lugar dos Estados Unidos da América, nasceria o IFA, Império Federal da América. Como sabemos, parece que John Titor errou 100% de suas previsões, mas aqueles que acreditam que ele veio do futuro justificam isso com a seguinte afirmação: é possível que existam diversas linhas de tempo diferentes. E que, na linha de tempo em que John existe, todos esses acontecimentos ocorreram exatamente como ele disse, mas nós simplesmente seguimos uma outra linha do tempo. Apesar disso, a história que ele contou sobre o IBM 5100 era muito precisa. Os detalhes sobre essa máquina que Titor descreveu no ano 2000 só foram revelados em 2007, e os especialistas dizem que esse fato comprova que Titor foi um verdadeiro viajante do tempo. Seja como for, os milhares de usuários da internet que tiveram contato com Titor acreditaram nele e continuam acreditando até nos dias atuais. Um outro fato muito interessante foi a seguinte mensagem de John: eu não sou o único. Os moradores do Pântano Negro. Yuri Mihailovich Spiridonov, que atualmente mora em Novosibirsk, contou sobre o que aconteceu quando, em 1942, sua tropa de fuzileiros participou de uma batalha nos arredores da cidade de Riev. Em uma tarde chuvosa de agosto, um dos guardas encontrou uma mulher de identidade desconhecida no acampamento do exército soviético. Ela vestia trapos e tinha correntes em suas pernas e murmurava palavras numa língua nada familiar, mas que claramente não era alemão. De onde ela veio era um grande mistério. Isso porque, num terreno rodeado de pântanos e de uma neblina espessa que não deixariam ninguém conseguir passar, ela parecia ter se materializado através do ar. Spiridonov acompanhou a mulher até a trincheira onde ficava seu comandante, e durante esse tempo ele pôde perceber seu estranho comportamento. Ele percebeu que a mulher estava terrivelmente assustada com os prédios, com as pessoas e os objetos que a rodeavam. Funcionários de um setor especial foram enviados para interrogá-la, e na tarde do dia seguinte, eles levaram aquela estranha mulher para algum lugar. Após o fim da guerra, Yuri Mihailovich visitou os diversos lugares que fizeram parte de sua juventude durante a guerra. Então, naquela vila rodeada por pântanos, próxima a Riev, um morador revelou que frequentemente aconteciam coisas totalmente inexplicáveis naquela região. Os moradores dali acreditavam que um espírito capaz de prejudicar humanos morava naqueles pântanos. Uma grande quantidade de pessoas desapareceu misteriosamente perto do suposto local onde o espírito morava. E após a guerra, os moradores presenciaram diversos fenômenos estranhos. Eles afirmam terem visto tanques de guerra alemães e soviéticos passando pelos pântanos e terem ouvido o disparo de metralhadoras e rifles. Uma vez, um soldado ferido veio até a cidade e bateu na janela de diversas casas pedindo ajuda. Tomados pelo medo, nenhum dos moradores quis atender ao soldado. A estranha fotografia. Talvez vocês já conheçam um vídeo da época de Charlie Chaplin onde uma mulher fala ao telefone, ou talvez um vídeo onde uma garota fala ao telefone no meio da multidão. Mas no mundo da internet, provas bastante confiáveis sobre o telefone celular vêm aparecendo. Por exemplo, foi exibida num site uma foto aparentemente de meados de 1870. Nesta foto, uma jovem mulher está com sua mão próxima à sua orelha. Os mais céticos dizem que essa jovem não está segurando nada em sua mão, mas que a sombra de seus dedos dá a impressão de que essa garota do século XIX está segurando um telefone celular. Se realmente quisermos, podemos achar diversos telefones celulares dentro de fotos antigas. Veja, por exemplo, essa fotografia dos anos 1890. E veja essa outra estranha imagem. Isso não é uma foto, mas uma pintura, mas podemos ver várias pessoas, e em suas mãos há um objeto que se parece com uma caixa de CDs. O que será esse objeto? O formato de discos que conhecemos foi inventado na metade do século XVIII, e essa imagem trata exatamente desse período. Por outro lado, os CDs só vieram a aparecer no século XX, em meados dos anos 80. E por hoje é só. Se você acredita que um dia a viagem no tempo vai se realizar, deixe seu like. Em troca, nós vamos procurar mais histórias relacionadas a esse tema. Vamos viajar juntos para o futuro.
Nos vemos na próxima. Até mais!